Então é hora de refletir, orar, buscar a palavra do Senhor, crer e confiar. E Deus me impactou para que eu pudesse, estar aqui despertando você para o valor da oração. E é tão interessante porque durante a semana eu observei que em 3 minutos dá para você dar um bom dia para Deus, como eu fiz um bom dia para você. Conversar, dialogar com Ele, como eu dialoguei com você. Fazer a leitura de um versículo, refletir sobre ele e pedir em oração. 3 minutos. Será que você não pode estar fazendo isso todos os dias? Esses 3 minutos, parar e falar com o Papai do Céu? E é tão interessante que quando a gente também coloca, como eu refleti hoje nesta manhã, colocando na presença do Senhor a oração, aquela que você vai para o quarto, no secreto, e fala com Ele, e Ele está pronto a te ouvir, e que oração é um diálogo, o que eu observo? Que é orar, de oratória, e agir. O que é agir? Agir em todos os momentos, desde o momento da oração. É refletir sobre aquilo que você está falando. Não fazer igual está aqui, em Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que muito falarem serão ouvidos. Sabe o que é repetir todos os dias a mesma coisa e muitas vezes nem prestando atenção? Lembra que orar é dialogar, é um diálogo com Deus, é dizer a Ele que você precisa da presença dEle na sua vida. Você precisa dEle, precisa do cuidado, precisa do amor, precisa da bondade, daquilo de extraordinário que Ele tem para nos entregar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, deixa eu contar um segredo para vocês que foi transformador na minha vida. A gente sempre, na moda hoje, é buscar um mentor, né? Eu tenho meu grande mentor, que é Cristo Jesus, no céu, e hoje eu tenho muita alegria no meu coração, o meu pastor Odilon Joares, o servo de Deus de muita luz e muita direção naquilo que ele nos entrega através do Espírito Santo e a palavra. E ele deixou uma chave tão forte do orar com Deus, do dialogar com Deus, por 2 fatores. É um diálogo e, segundo, por saber que à medida que nós oramos, é um diálogo e que nós ouvimos a direção dele, nós temos que obedecer. E o obedecer é a linguagem do amor de Deus. E o pastor Odilon deixou isso muito claro, à medida que eu dialoguei com ele, como o ministério cresceu de forma tão próspera, tão abençoada e tão iluminada por Deus. E ele disse em 3 palavras. Primeiro, oro. Busco a resposta de Deus. Ouço o que Deus fala. E obedeço. Simples. Não tem, sabe? E o que Deus fala para ele é ali na hora. É aquilo que o coração dele sente. Ele vê, observa que é segundo a direção de Deus. E ali obedece. E à medida que ele obedece, que ele age e faz, a coisa acontece. Então vamos ter essa intimidade com Deus, vamos ter essa presença dele, esse hábito de orar, de buscar, de clamar, porque a palavra dele mesmo diz: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não conheces. Então vamos clamar a Deus, vamos chegar até ele, dialogar com ele, falar o que está ansiando em seu coração, declarar que, na verdade, que onde a palavra diz tudo aquilo que pedimos crendo em oração receberemos, isso está em Mateus 21, 22. Então, apropriando das palavras,
conversando e dialogando. Por quê? Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas para isso, eu tenho que estar com o coração ligado a ele, abrindo os lábios, comunicando com ele, né? Conversando, ou às vezes mesmo em pensamentos, mas aquele pensamento que está atento com quem você está conversando. E para, respira e ouve. Aí, quando você ouvir, aquela voz vai trazer paz no seu coração. E se você obedecer, agir naquilo que ele tem para te entregar, pode ter certeza, grandes coisas ele fará. Através do grande amor, do grande poder, da grande bondade que Jesus tem sobre as nossas vidas. Então vamos crer, vamos confiar, vamos orar, vamos apropriar dessa palavra. Porque eu sempre falo, o ler transforma. Leia a palavra porque ela transforma a sua vida. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Aproprie dessa lâmpada, dessa luz e faça dela transformação. Com a presença de Jesus, o Espírito Santo, sua vida será transformada e a sua história mudada. Eu declaro isso todos os dias na minha vida. O ler transforma e Jesus muda a história. Ele já mudou muito a história da minha vida e sei que vai continuar mudando. Por isso é confiar, é agir, é orar. É oração. Orar é aquilo que eu estou falando com você aqui, ó. É a oratória. E agir, ação. Agir. Eu não estou aqui convidando você a refletir sobre isso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me inquietou para fazer isso. Para estar na presença do Pai, na presença do Senhor, colocando esse objetivo de oração. E junto com você aqui, seja bem-vindo, esses estão aí aproximando desse momento que o Senhor me inquietou para buscar a presença dele em oração, porque oração é a chave da vitória. Então, diante desse diálogo agora, dessa oratória com o Senhor, dessa oratória com você, porque você acha que à medida que, Regiane por aqui, seja bem-vinda, à medida que nós dialogamos com Deus, falamos com Ele, Ele está pronto a nos ouvir e atender. E é nesse diálogo que eu convido você a falar com Deus, a dizer a Ele quanto você o ama, quanto Ele é grande, porque Deus ama o louvor e a adoração. Ama o contato seu direto com Ele, mas o seu corpo, onde o seu corpo, o seu coração, a sua alma almeja a presença de Deus, porque a presença dele faz a diferença. E é esse o impacto que nós temos com a presença do nosso Deus, para que ele possa fazer a diferença em nossas vidas. E é nesse agir, nessa busca genuína, nessa vontade de fazer para o papai, no ver o que ele tem feito por nós de forma extraordinária, inclusive esse Instagram aqui, esse momento, esse espaço, é um espaço que Deus reservou para mim estar falando com o próprio Pai, aquilo que ele tem feito. Porque o que a gente coloca aí é o que ele tem feito através das nossas crianças. O que ele tem feito através das nossas líderes do Ministério Infantil. O que ele tem feito através dos papais e das mamães que têm levado essas crianças à presença do Pai. Porque a palavra do Senhor mesmo diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho. E eu quero até despertar aí. Esse versículo é tão forte, porque não é só o papai e a mamãe que tem que estar no caminho, não. Nós, líderes, tá certo? Também temos que estar no caminho.
obedecendo, fazendo, sendo referência, sendo acima de tudo o que? Testemunhos, exemplo, né? Testemunho e exemplo, algo bem trabalhado pelo nosso pastor numa terça-feira, dessas que eu fiquei impactada desse mês. Foi desse mês mesmo. Ele trabalhou no dia 3 de dezembro, ele trabalhou este assunto. O exemplo e o testemunho. Bem diferenciado. Depois eu quero passar esse estudo que ele passou para nós, que foi interessantíssimo. Eu quero ser exemplo e testemunhar de grandes coisas que o Senhor fez e tem feito por nós. Então, precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. E esse eu querer, eu preciso do agir para isso. E para agir, eu preciso convidar o Espírito Santo. Ô, Nivaldo abençoado, a paz do Senhor, meu amado. E aí, estar ali na presença do Pai. Podemos, em nome de Jesus, né? Estar à busca deste Deus, confiante, anelado a Ele, sim, e com a presença dEle, orar, buscar. E eu convido você, nesta manhã tão valorosa, vamos fazer essa oração com uma diferença. É um diálogo, o agir de Deus, dialogar, dizer a Ele que você o ama, não é verdade? Dizer a Ele que você precisa dEle na sua vida, dizer a Ele que a essência dEle é tudo, é alegria, é paz, é contentamento, é bondade, é longanimidade, é temperança, é domínio próprio, é amor, é paz. Esses são os frutos do Espírito Santo. E quando nós colocamos, né, esse bom dia, Espírito Santo, e dizemos a Ele, preciso de Ti na minha vida, preciso da Tua presença, preciso do Teu cuidado, preciso do Teu amor, preciso da Tua bondade. Tudo acontece de forma linda. Basta crer, confiar e esperar. Porque a palavra dele mesmo diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha súplica. São tantas promessas lindas, né? Então é só confiar e orar. Então, se o nosso foco é oração, vamos orar em nome de Jesus? E se há um diálogo com Deus, eu vou dialogar com Ele. Hoje, nesse momento, eu não vou fechar os meus olhos. Por quê? Porque eu estou olhando para o Pai. Estou olhando para você. E nesse olhar para o Pai, eu digo, Papai, nesta manhã extraordinária, sabe? Eu vejo o quanto precisamos da Tua presença. O quanto o Senhor é lindo. Através de cada vida que está aqui. Porque cada vida é o quê? É o Deus resplandecendo nela. Porque são imagem e semelhança do Senhor. E essas vidas, Senhor, precisam de Ti. Eu preciso e também cada uma dessas vidas precisa da Tua presença. Precisa do Teu cuidado, Pai. Então cuida. Vá de encontro à necessidade. Vá de encontro àquilo que eles têm buscado no Senhor. Vá de encontro àquilo que eles têm clamado ao Senhor. Às vezes, Pai, sabe, tem dor. Tem. Mas não deixa essa dor dominar, não. Seja o bálsamo, porque Tu és o bálsamo. Sabe, Senhor? Tu és aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, se o Senhor faz, vá de encontro à necessidade dessas vidas e faça nelas aquilo que o Senhor tem de extraordinário para entregar. Entrega. Eu não sei o que cada um tem pedido. Eu não sei o que cada um tem implorado. Mas eu sei que o Senhor pode, Pai. O Senhor pode entregar. O Senhor pode fazer. Acalma o coração dessa vida que está angustiada. Sim, Pai. É acalma. Se o Senhor me colocou no coração aqui agora, quer pedir que acalme o coração dessas vidas? Acalma. Acalma os nossos corações. Às vezes está triste, está angustiado por questões, às vezes vitórias não alcançadas. Eu vou até brincar com vocês aqui, né? Falar com o Papai do céu e dizer, Papai, eu não emagreci como eu queria. Mas, Senhor, o Senhor vai me dar condições de alcançar essa vitória, né? Sim, Pai, muitas bênçãos alcançadas.
Eu sei que essas vidas também têm, mas acima de tudo, Senhor, entra com providência. Sim, Senhor, me ensina a obedecer aquilo que o Senhor tem pedido, como o Senhor me quietou nesta manhã, sabe? Quando eu estou aqui neste momento, não é simplesmente minha vontade, que a minha vontade ainda está dormindo. Mas o Espírito Santo me acordou, papai, sim. E ao me despertar, ele fez ter desejo hoje, não somente de fazer aquela oração de 3 minutos tão valorosa, mas também de abrir essa live e dialogar com o Senhor primeiramente, Pai, e com cada um desses que estão aqui, que tiveram a oportunidade de me ouvir, que tiveram a oportunidade de saber que tem um papai que cuida de mim. E nesse papai que cuida de mim, cuida também de cada um desses que estão me ouvindo, me acompanhando, sabe, Pai? Eu fico tão assim feliz, tão grata ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor me deu a oportunidade de 37 anos de estar com alunos, com crianças, com papais, com mamães, com professoras lindas, com diretores de escola, com pessoas tão valorosas. Sou tão grata ao Senhor por isso, sabe, Pai? Mas agora o Senhor me deu a oportunidade de estar na tua obra, continuando aquilo que o Senhor me chamou, a missão de ensinar. O ensinar a criança no caminho que deve andar. A missão mais linda que o Senhor ensinou, Jesus. O Senhor foi mestre dos mestres, é o mestre dos mestres. Então é nisso, Jesus, que eu entrego essa missão tão linda. Entrego, Senhor, as mamães que estão aqui, que me acompanham. Entrego os papais, entrego os lares, entrego os nossos pastores, entrego as nossas líderes. Entrego, Senhor, as nossas crianças que necessitam de Ti, do Teu amor, do Teu carinho, do desejo de te servir, Senhor, que tem servido. Essa criançada tem mostrado que está íntima com o Senhor, Pai. Não é verdade? Íntima com o Senhor. E essa intimidade dela, essa singeleza que elas têm, que nós possamos ter também. Jesus, precisamos ter essa singeleza, essa pureza e essa presença tão valorosa que é a presença do Senhor. Por isso, vá de encontro a essas crianças, vá de encontro, Senhor, a esses papais e essas mamães, dê sabedoria, dê graça, dê unção, mostra a tua presença, Pai, porque a tua presença faz a diferença. Amém? E nessa presença genuína, nessa busca valorosa, nesse intuito de dizer, papai, eu te amo, eu preciso de ti. Papai, essas vidas que estão aqui te ama e precisa de ti também. Precisa do teu cuidado, precisa do teu amor, precisa da tua bondade. E qual o segredo, Senhor, para cada dia mais estar pertinho de ti? Porque a palavra do Senhor diz, deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do seu coração. Bem-vinda, Aparecida, e é o desejo do meu coração que vidas ouçam essa palavra. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do seu coração. E é deleitar, é descansar, é saborear a presença do Deus, é estar pertinho dEle, sabe? Feliz com Ele e Ele feliz com você também. Então é isso, é essa resposta que Deus me deu aqui agora, fortemente no meu coração, forte mesmo, porque grandes lutas a gente enfrenta na vida, né? Mas quando eu estou, deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do seu coração, aí é descansar nele. Deleita-te, eu descanso, certo? Que Ele concederá o desejo do seu coração, confiante. Descansei, gerou paz, confiança, estou tranquila. Aí Ele vê que eu estou confiando nele, dependente dele. E aí, Ele alegrou, certo? Alegrou de ver a minha confiança. Que pai que não fica alegre quando sabe que seu filho lhe obedece?
porque a obediência é a linguagem do amor de Deus e não vai conceder a vitória. Que pai, que mãe que vê, nossa, filho, você foi tão bonito, você foi tão inteligente, você foi tão esperto, tão obediente, e essa obediência gerou o desejo de realizar aquilo que você pediu. Isso, o Pai terreno. Imagina o Pai que está nos céus. Então, é essa a resposta que Deus colocou no meu coração nesta manhã, à medida que eu estava orando, dialogando. É nesse clamor, é nessa súplica que eu estou aqui, a entregar todo o meu amor, todo o meu louvor, toda a minha direção a este Deus maravilhoso e dizer: Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Amém? Tome posse dessa vitória. Ore, dialogue com Deus. Espera aquilo que Ele entrega no seu coração. Toma posse e prossegue, porque a vitória é certa. Em nome de Jesus. E um amém. E o meu muito obrigada por cada um que se fez presente nesta manhã, na presença do Deus vivo, porque a presença dele faz a diferença, porque o ler transforma e Jesus muda a história. Amém? Seja bem-vindo. Nivaldo, obrigada por estar aqui. Cada um que apareceu, Aparecida, a Rejane, o Nivaldo não só esteve, como permaneceu. Que a bênção, né? A Maria José aqui também. Um beijo grande, já estamos encerrando aqui, mas com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor? E eu me alegrei quando o Senhor me despertou. Vamos falar com o povo do Senhor? E vocês são um povo genuíno, de um Deus vivo, maravilhoso, eterno e grandioso. E é neste Deus que eu entrego a minha vida, que eu entrego a sua vida. Você que está aqui presente, você que tem buscado a presença do Senhor, você que tem confiado. E aquele que às vezes que está entristecido, que não conhece esse Senhor ainda, coloca na presença dele a sua vida, porque grandes e sublimes coisas ele tem feito, continua fazendo e fará por nós. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, minha alegria, minha gratidão, minha paz, porque esse é o meu e o nosso Deus. Amém e amém e amém. Gratidão, papai, gratidão a cada um que esteve aqui, porque a obra é do Senhor Jesus. É Ele quem faz. E toma posse, assim como eu tomei posse dessa palavra. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do seu coração. Então, eu estou descansada nele, confiante. E convido você a fazer isso também. Amém? Amém e amém. E um bom dia, com muita alegria, na presença de um Jesus maravilhoso. Em nome dele, está entregue tudo que você colocou na presença. Amém e amém. Que Jesus abençoe poderosamente. A Maria José, muito obrigada. Ao nosso Léo, que gracinha, o papai mais amoroso do mundo. Mais grudinho que essa princesa, né? Parabéns, né? Por esse momento tão lindo na vida de vocês, né, Léo? Na vida da Aline, pela princesa linda que Jesus entregou, né, para vocês aí. E que tenha, através desses papais, dessas crianças lindas, muita sabedoria em Cristo Jesus, né? Você tem um papai aí, um vovô referência. Tenho certeza que continuará sendo esse papai referência também, amoroso, cheio de sabedoria, e que em nome de Jesus nossas crianças sejam amadas por cada um desses pais, porque o Papai do Céu ama todos nós e abraça com muito amor, com muita proteção, com muita alegria. Mas para isso, nós precisamos buscá-lo. Amém? E amém? E amém. E um bom dia! Obrigado!